5 lições bíblicas que vão transformar a sua vida. Não seria maravilhoso se nós pudéssemos perceber o quão a palavra do Senhor muda as nossas vidas, transforma, a nossa jornada? Pois é. Eu trouxe uma palavra para você hoje. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está em Neemias. E eu gostaria muito de convidar você a, junto comigo aqui, meditar um pouquinho em 5 lições que Neemias nos deixou dentro do livro, né? O que acontece? Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós lemos a Bíblia de uma maneira superficial e não conseguimos extrair aquilo que o Senhor tem para nós, mas eu orei bastante para trazer essa mensagem. Eu quero hoje convidar você a dedicar esse momento com fé, a receber a palavra de Deus como uma semente que pode transformar a sua vida, tá? Então vamos lá? Você pode pegar sua Bíblia aí comigo? Pega sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao 20. É um trecho que fala o momento em que Neemias, ele inspecionou o muro de Jerusalém. Vamos ler? Assim, cheguei a Jerusalém 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Hoje eu quero convidar você, nesse momento, a meditar um pouquinho no livro de Neemias. Eu não sei se você já leu, mas nos últimos dias eu tenho lido e estudado um pouco sobre esse contexto tão precioso que nos traz grandes lições. O livro de Neemias, ele está no Velho Testamento e nós podemos entender, quando nós lemos este livro, que o principal objetivo do autor foi nos mostrar a reconstrução, dos muros de Jerusalém. E mais do que isso, dentro de todo esse processo de reconstrução também, reavivar e restaurar a vida espiritual do povo de Deus. E aí, eu separei aqui esse pequeno trecho, que é um momento que fala quando Neemias ele vai inspecionar. Mas eu quero, se você não conhece a história, eu quero fazer um resumo bem rápido com você para que você entenda, exatamente como esse ensino pode ser extraído para o nosso cenário atual. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer a você a partir deste momento que o Senhor está te convidando a reconstruir os muros da sua vida. Qual é o muro, Qual a área da sua vida que está com os muros derrubados e que precisa reconstruir estes muros? É
necessário que nós possamos com sobriedade potencializar a nossa fé através da palavra do Senhor. E é por isso que nesse momento eu quero que você caminhe comigo nesse contexto, para que a gente possa meditar e trazer para as nossas vidas uma instrução que traga transformação. Como eu iniciei esse vídeo dizendo, estes ensinos vão transformar a sua vida. Então vamos lá? Bom, Neemias é o seguinte, Neemias ele era um copeiro e ele recebeu a notícia, de que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, que o povo estava sofrendo. E por saber que seus familiares lá de Jerusalém não estavam bem, ele ficou muito preocupado. E a primeira atitude de Neemias foi orar a Deus. Ele, com o coração muito triste e abatido, resolveu orar a Deus. E depois de muito clamar a Deus, pedindo perdão pelos pecados e pedindo a Deus que os ajudasse, tivesse misericórdia, Deus criou uma oportunidade para Neemias. Foi um momento em que Neemias ele recebeu permissão por parte do rei, ele era copeiro do rei. Então foi um momento em que ele recebeu permissão por parte do rei para voltar a Jerusalém e ajudar na reconstrução dos muros. Então Neemias ele pediu a ajuda do rei. Ele pediu que o rei desse cartas, ele pediu que o rei liberasse ele durante esse tempo, e ele recebeu essa permissão. E aqui a gente já pode ver que Deus ele já estava respondendo às orações de Neemias. Ele já estava agindo a favor de Neemias. Você pode ver a mão de Deus, porque se você ler o contexto, desde o primeiro capítulo, você vai ver que quando o rei ele dá essa permissão a Neemias, ele também contribui com aquilo que Neemias ia precisar, com os recursos. E aí, se você vai caminhando pela história, você vai vendo que chega um momento, que é esse que eu acabei de ler, que Neemias ele vai até Jerusalém, e quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é avaliar a situação. E aqui eu já quero que a gente comece a meditar na nossa realidade, no nosso cenário. Eu quero que a gente comece a usar este contexto não somente como um aprendizado histórico, porque infelizmente muitas pessoas têm uma visão humana, a visão humana de entender que este é um contexto histórico. Aconteceu há muitos anos atrás, era um servo do Senhor, nossa, que interessante, o contexto histórico, Tem pessoas que têm essa vaidade de decorar os versículos, de ter esse conhecimento intelectual histórico, mas o meu intuito com isso não é esse. O meu intuito com isso é que nós possamos extrair aprendizados com o próprio comportamento de Neemias, ou seja, um homem que foi conduzido por Deus. Esse é o meu convite para você que está ouvindo. O título dessa mensagem são 5 lições bíblicas que vão transformar a nossa vida, quando nós conseguimos extrair do comportamento de Neemias. Então vamos começar aqui por essa parte. Esse contexto que eu li para você diz o seguinte, que Neemias ele começou a caminhar. Se você pegar sua Bíblia e acompanhar junto comigo, ele diz o seguinte, que Neemias começou a caminhar lá durante a noite no local para inspecionar a situação. E aqui já vai a primeira lição que a gente precisa aprender. Nós precisamos avaliar o nosso cenário. Presta atenção nisso que eu vou te dizer, porque existem áreas da nossa vida que ainda não foram transformadas por Deus, porque nós não reconhecemos a realidade atual. Nós vivemos numa negação constante, onde nós não queremos enxergar a verdade. Muitas das vezes, essa negação é um comportamento de autodefesa, ou seja, nós não queremos lidar com a frustração, não queremos lidar com aquele cenário que muitas das vezes está destruído. Perceba que aqui no contexto de Neemias, Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava no caos, Jerusalém estava passando por uma situação terrível, os muros estavam derrubados, eles estavam desprotegidos. Então eu pergunto a você, qual a área da sua vida que está com os muros derrubados e que precisa que você agora pare e comece a avaliar o cenário real? Porque, meu irmão e minha irmã, para a gente poder arregaçar as mangas e começar a clamar a Deus e agir em prol de uma restituição em nossas vidas, de uma reconstrução em alguma área da nossa vida, nós precisamos primeiro reconhecer o cenário atual. Precisamos primeiro reconhecer a nossa responsabilidade. Perceba que Neemias, quando ele recebeu a notícia, ele ficou muito triste, ele foi orar, ele ficou preocupado. Mas ele não negou a situação, ele não fugiu da situação, muito pelo contrário. Ele se dispôs a ir até lá, fazer a diferença naquele lugar e reconstruir os muros que haviam sido derrubados. Então, a primeira lição que ele nos traz aqui, que eu convido a vocês, se tiver um papel e caneta e quiser anotar, para que você medite como você vai se levantar para reconstruir os muros aí da sua vida que está precisando dessa reconstrução, é que você precisa avaliar a situação.
avaliar qual a sua responsabilidade dentro de tudo isso. Como que está hoje o cenário, sabe? Nós precisamos ter uma ótica espiritual e entender que muitos dos muros da nossa vida foi destruído porque abrimos brechas espirituais, pecados. Muitas das vezes a nossa vida ela tá uma bagunça, ela tá um caos e nós estamos sofrendo porque foram abertos brechas e deram espaço através de legalidade para que o inimigo de nossas almas ele entrasse e ele fizesse bagunça, algazarra. E aí o que ele fez? Ele destruiu os muros e aí nós ficamos desprotegidos. E aí quando a gente vê, exatamente como no cenário aqui, cheio de entulho, cheio de bagunça, desordem, uma coisa que você não sabe como resolver. Mas o convite hoje é que você aprenda, assim como Neemias, a dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sim orar, mas a lição que ele nos deixa é: avalie o cenário atual, reconheça quais são os pecados existentes que precisam ser desfeitos, quais são as brechas abertas que precisam ser fechadas, qual é o cenário atual. Reconheça o cenário, não fuja mais. Mesmo que doa ter que lidar com determinadas frustrações em áreas das nossas vidas, nós precisamos nos levantar como pessoas de fé, confiando em Deus, assim como Neemias fez, porque aqui parecia que Neemias estava todo herói sozinho, mas ele não estava, ele estava debaixo da ordem de Deus, ele estava debaixo da mão de Deus. E aqui, sendo levantado, ele foi conduzido da maneira correta à reconstrução dos muros. E aí a gente pode ir para a segunda lição, que é... Eu vou até ler para você, porque eu achei interessante, porque está 2 vezes escrito isso aqui, só para a gente entender como isso é importante. Está escrito assim: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Esse aqui é o versículo 12. Mas lá embaixo, no versículo 16, ele repete: pois não havia contado meus planos a ninguém. Olha só. A segunda lição que nós temos aqui é que existem estratégias que Deus dá no nosso coração. Quando nós nos levantamos em prol de alguma área da nossa vida que precisa de reconstrução, Deus ele dá a estratégia, ele mostra, ele revela. E quando ele dá a resposta, quando ele dá a estratégia, quando ele dá a direção, muitas das vezes ele não está te convidando a ficar expondo isso para todos. Ele está apenas te convidando a ter fé de que ele e você é o suficiente para iniciar os próximos passos, para iniciar essa reconstrução. Você faz aquilo que faz parte do seu papel e Deus faz aquilo que você não pode fazer. Dentro dessa situação, nós aprendemos essa segunda lição, que existem estratégias que Deus vai entregar para você, dentro de cenários da sua vida, áreas da sua vida, em que você não tem que expor para ninguém. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu, muitas das vezes, nos meus momentos de comunhão, recebi da parte de Deus algumas estratégias em questões que eu estava orando. E muitas vezes eu mantive aquilo no meu coração sem sequer falar em voz alta, porque na minha mente eu tinha uma prudência. Nem o inimigo de minha alma pode saber o que Deus me direcionou. Nem o inimigo vai saber, porque se ele souber, ele vai tentar abater a minha fé. Às vezes nós falamos em voz alta algo que Deus colocou no nosso coração e nós entregamos para o inimigo de nossas almas exatamente aquilo que nós mais queremos. E quando ele tem a convicção daquilo que Deus colocou em seu coração, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é abater a tua fé, é te deixar abatido. Mas perceba que se nós formos olharmos para o comportamento de Neemias e nos inspirar nisso, nós vamos ver que Neemias em nenhum momento está abatido. Ele se preocupou sim, mas ele orou, se levantou e foi fazer o que precisava ser feito. E dentro da direção que Deus deu a ele não contou a ninguém antes de avaliar e entender o cenário. E aí nós vamos para a terceira lição, que aqui eu também vou ler o versículo para você ver. Ele disse assim, né, que durante ele estava inspecionando, e aí no versículo 14 ele disse assim: em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Olha, outra lição que ele nos deixa, não somente nesse momento aqui, que ele se deparou com uma quantidade enorme de entulho que estava impedindo que ele conseguisse visualizar o cenário verdadeiro, aqui mostra que ele não foi parado pelos entulhos, ele buscou outra alternativa, outro caminho. Mas se você ler o contexto inteiro,
Durante a trajetória de Neemias na reconstrução dos muros, acontecem alguns momentos que existem a oposição. E eu li para você, né? Existe esse momento aqui, ó, que Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, eles começaram a zombar. Eles também se tornaram um obstáculo, muitas das vezes usado pelos inimigos. Nós também vivenciamos isso. Quando nós decidimos nos levantar para agir em prol de algo que Deus colocou no nosso coração, muitas das vezes vão haver pessoas, sim, que vão querer se colocar diante de nós para nos impedir de cumprir aquele propósito que Deus colocou em nosso coração. E é exatamente aí que nós iremos aprender essa lição de Neemias. Nós iremos contornar os obstáculos. E você sabe que se você continuar lendo, tem uma parte no capítulo 14, agora eu não vou saber o versículo, mas você pode procurar na tua Bíblia, que estes homens aqui, Sanbalate e Tobias, eles começam a mandar cartas para chamar a atenção de Neemias e fazer com que ele parasse, com que ele se amedrontasse, com que ele ficasse com medo das ameaças. Mas sabe o que Neemias responde? É até uma frase muito conhecida. Ele diz o seguinte: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Olha, muitas das vezes dentro dessa reconstrução de alguma área da sua vida, vão haver Sanbalates e Tobias no meio do caminho. Vão haver pessoas que vão tentar, sabe, te desmotivar. E existe uma estratégia muito ruim, que é a espiritual, que às vezes é o próprio inimigo soprando aqui, ó. E aí você começa a achar que é você, que são os seus pensamentos. E aí você começa a duvidar de que Deus é capaz de reconstruir estes muros. E quando isso acontece, muitas das vezes, a nossa fé, ela fica abatida. Nos tornamos pessoas mais frias e incrédulas, desmotivadas, com pensamentos negativos, e ficamos oprimidos na ideia de que jamais conseguiremos reconstruir os muros. Mas eu quero dizer a você que nós iremos aprender essa lição aqui de Neemias, que contorna os obstáculos e se mantém firme na fé. Olha, uma coisa que eu vou dizer a você que está me ouvindo, tá? Como uma mulher cristã que sou, muitas das vezes eu passei fases em minha vida assim, de reconstrução, onde pessoas tentavam abater a minha fé e o inimigo tentava me oprimir, tentando me desfalecer para que eu não acreditasse na reconstrução dos meus muros. Mas o que eu percebi ao longo da minha caminhada é que o que mais me fortalecia era a oração. Então, o que nós precisamos entender? Que dentro de tudo isso, nós temos que viver em constante comunhão com Deus. Porque é através dessa comunhão que nós seremos fortalecidos em sabedoria para lidar com qualquer que seja as adversidades ou os obstáculos. Aqui, nós vemos Neemias se deparando com este obstáculo, que foi o obstáculo do cenário com entulho, mas também vemos ele lidando com os obstáculos dos opositores. Mas se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver que existem outros obstáculos, começam a aparecer problema no meio das pessoas, e que ele também é usado por Deus em sabedoria para intervir positivamente. Mas o que eu quero dizer a você é: não permita que obstáculos, sabe, se tornem maiores do que a sua fé em Deus, maiores do que o propósito que Deus colocou no seu coração para você dar continuidade na reconstrução dos seus muros. Escuta o que eu vou te falar. Muitas pessoas não conseguem compreender a importância de fortalecer dentro de si a palavra do Senhor. E por esse motivo, elas acabam se apegando a outro tipo de solução. Mas eu quero dizer a você que o que vai alimentar a sua alma, fortalecer a sua fé, é se inspirar em pessoas, em personagens como Neemias, que foi alguém que teve que se deparar com cenários extremamente destrutivos e se apoiar apenas em sua própria fé, alimentando sua comunhão com Deus e permitindo que Deus usasse ele em sabedoria para a reconstrução desses muros. A sua vida tem áreas que precisa que você tenha um posicionamento, que precisa que você contorne os obstáculos, e é necessário que você comece a se posicionar dessa maneira. A próxima lição que nós temos aqui é o discernimento. Olha só, a quarta lição que nós podemos extrair aqui nessa mensagem é o discernimento. E eu vou ler para você entender. Olha, no versículo 19 e 20 diz assim: mas quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte.
nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o discernimento que Neemias teve. Qualquer pessoa, mediante um cenário difícil como esse, ficaria se sentindo abatida ao receber qualquer tipo de zombaria e oposição. Mas não foi isso que Neemias fez. Neemias, nesse momento aqui, recebeu da parte de Deus um discernimento para compreender que Sambalate, Tobias e esse Gesem, eles não tinham nada a ver com isso. Eles não poderiam palpitar, eles não tinham direito legal nem histórico, eles não tinham nem que estar ali palpitando. E naquele momento, Neemias, em autoridade, repreendeu a zombaria, dizendo: vocês não têm direito nenhum de estar aqui palpitando, porque a conversa não tem a ver com vocês. E quantas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não temos esse discernimento? Nós deixamos que pessoas que não têm nada a ver com a reconstrução dos nossos muros palpite. Nós deixamos que pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé dê opinião para desfalecer a nossa fé. Quantas das vezes nós não temos esse discernimento de colocar limite naquilo que pode intervir na nossa fé? Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quantas das vezes você faz o que Neemias fez aqui, ó, começa a partilhar a estratégia e aí vem alguém que não tem nada a ver com isso, que não vai te ajudar a reconstruir os muros, vem alguém que não foi chamado por Deus para fazer parte do propósito e essa pessoa é usada para zombar, para criticar, para desanimar, muitas das vezes com um propósito mesmo de atrapalhar o cumprimento dessa reconstrução. E aí, quantas vezes nós aceitamos essa opinião e ficamos desfalecidos? Quantas vezes nós estamos, tão inseguros que nós aceitamos que alguém como estes aqui, que não tem direito nenhum de opinar, não tem direito nenhum nem de fazer parte do propósito, nós permitimos que essas pessoas se metam, interfiram. Eu quero dizer a você que é muito importante que você ore buscando em Deus discernimento para compreender quem pode estar com você na jornada da reconstrução dos seus muros. Quem é que vai caminhar com você e quem vai estar junto para cumprir determinados propósitos. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós não temos esse discernimento e não temos porque não estamos em comunhão com Deus. Muitas das vezes nós até oramos, mas as nossas orações são superficiais. E oração superficial não traz manifestação, não traz conexão. Você precisa estar conectado com Deus, para que você possa cumprir o propósito para o qual Deus te chamou, para que você possa reconstruir os muros que estão derrubados, para que você possa, assim como Neemias, ter posicionamento de sabedoria, discernimento, para colocar cada um em seu devido lugar, para colocar cada coisa em seu devido lugar. Então a quarta lição é o discernimento, e nós só recebemos esse discernimento em oração. Ore, comece a fazer um propósito de oração por essa área que você vai reconstruir, por esse propósito, no qual você não pare de orar enquanto estes muros não forem reconstruídos, porque assim Deus ele vai olhar para você e ele vai ver o quão você está capacitado ou o quão você necessita de capacitamento, o quão você tem recurso e o quão você precisa de recurso, qual é as habilidades que ele precisa te dar para que você continue firme até a reconstrução desses muros. E aqui nós entramos na quinta lição. A quinta lição é o posicionamento de atitude. Olha só, meu irmão e minha irmã, se nós avaliarmos o contexto inteiro, e aí a gente pode partir para todo o contexto da história de Neemias. Depois que ele inspecionou, aí começou a reconstrução dos muros, e aí ele começou a delegar, ele começou a direcionar quem ia fazer o quê. E aí mesmo com as oposições, Neemias resistiu, se manteve de pé, não aceitou nenhum tipo de ameaça. Ele foi ali para fazer o que Deus tinha lhe mandado, ele foi ali para fazer o que estava no coração e nenhum obstáculo parou ele. E aí mesmo nos momentos em que ele se deparou com problemas, porque os problemas surgem, no caso de Neemias aqui existiram problemas com o povo, o próprio povo, se desentendendo com questões, de problemas de falta de liderança. Neemias se levantou como um líder, orientando, coordenando, sendo justo e guiado por Deus. E durante toda essa trajetória, se você começar a ler, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 9, deixa eu abrir só para confirmar, mas é o capítulo 9 mesmo. Na verdade, capítulo 7 até o capítulo 7, a reconstrução do muro termina.
dizer a você que tudo isso aconteceu porque Neemias se posicionou em atitude. E nós precisamos, de verdade, nos posicionar em atitude. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã. Qual é a área da sua vida que precisa reconstruir os muros? Não receba essa palavra de Deus como um contexto histórico, com uma visão humana e religiosa, mas receba essa palavra como uma revelação espiritual de Deus te convidando para transformar a sua vida através de um novo posicionamento, um posicionamento de atitude, onde você não fica negando o seu cenário. Escuta que eu vou ser um pouquinho mais clara nisso que eu vou te falar. Às vezes, nós não conseguimos reconhecer o nosso cenário porque nós estamos tão abatidos com a realidade. A realidade está assim, como Jerusalém, com os muros derrubados, tudo perdido, sabe? O inimigo, ele entrou, ele fez uma arruaça, ele tirou tudo do lugar e se sentiu confortável para permanecer. E aí quando você olha, você pensa, eu não tenho forças contra isso, eu não sei o que fazer. E aí você se coloca diante de Deus como uma vítima, como uma pessoa que foi atacada. Você não consegue se sentir um protagonista para se levantar e mudar o cenário. E muitas das vezes, preso a essa posição de negação, preso a essa posição de vítima, você não consegue ouvir o que Deus está te falando. E a mensagem de Deus hoje para você é levante. Levante e se posicione em atitude. Sabe, receba da parte de Deus hoje essas 5 lições. Receba da parte de Deus hoje essas 5 instruções e coloque em prática. Se você não anotou, pega um papel e uma caneta aí e comece a anotar. A primeira lição, reconheça o cenário atual. A segunda lição, ore e busque Deus a estratégia. Não conte a ninguém a estratégia, mas comece a executar só você e Deus. A terceira lição, não pare nos primeiros obstáculos, mas contorne os obstáculos. A quarta lição, busque em Deus discernimento. A quinta lição, se posicione e tome uma atitude. Não permaneça mais da mesma maneira. E aí você pode dizer, Nara, mas que atitude que eu preciso tomar? A primeira atitude que você vai tomar é a que Neemias tomou. Você vai ajoelhar e vai orar. Porque vai ser a partir da oração que Deus ele vai te dar uma visão espiritual. Ele vai te mostrar qual é a raiz do problema. Ele vai te mostrar como é que você vai fazer para reconstruir estes muros. Ele vai te mostrar o que você vai ter que trazer e o que você vai ter que tirar. Ele vai te dar o discernimento para você coordenar os próximos passos. Olha, meu irmão e minha irmã, é necessário que a gente entenda que dentro de tudo isso existe uma manifestação espiritual. Existem inimigos arquitetando coisas para nos impedir. Existem inimigos tentando fazer com que você permaneça numa posição de vítima, abatido, sem se levantar para reconstruir. Mas hoje Deus me trouxe aqui para isso, para dizer para você que você é capaz de mudar essa situação, de reconstruir estes muros. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa, mas eu quero orar por você. E eu quero dizer a você, olhe para essa mensagem e avalie o seu cenário atual e pergunte a si mesmo o que Deus está me chamando para fazer a partir de agora. O que Deus está me chamando para viver? Qual a transformação Deus está criando na minha vida? Qual a transformação Jesus está me convidando a viver? Jesus está te convidando a se posicionar em atitude. E assim como Neemias se levantar para reconstruir os muros, não permaneça abatido e abatida. Não aceite esse cenário. Não viva numa posição de negação, como se você nunca mais pudesse mudar essa situação. Mas levante-se como alguém que pode ser capacitado, fortalecido por Deus. Olha, eu quero orar por você. Eu quero que você medite nessa palavra. Pega a sua Bíblia, lê esse contexto. Se você puder ler até o livro inteiro de Neemias, você vai ver que depois, no meio da trajetória, o povo começa a se arrepender, a população é organizada, existe um repovoamento, as pessoas começam a reconhecer os seus pecados, se consagrarem, começam a celebrar a Deus porque os muros são construídos e elas começam a ter novamente dignidade. Você começa a ver que Deus ele cumpriu o propósito através da vida de um único homem que se posicionou em oração e foi levantado por Deus.
Deus. Nós podemos viver isso também, em qualquer área da nossa vida, em qualquer cenário que Deus tenha nos chamado. Então que você possa, a partir desse momento, tomar posse dessa mensagem. Não desligue essa mensagem pensando que você ouviu isso por acaso, mas entenda, Deus conhece você, Deus conhece a sua história e Ele sabe da capacidade que você tem de orar e receber dele a capacitação para mudar esse cenário. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que vá de encontro a essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Eu quero pedir ao Senhor que possa, em nome de Jesus, levantar essa pessoa, Senhor, em sabedoria. Comece a mostrar para essa pessoa, Senhor, o cenário que ela precisa mudar. Mostre para ela qual a transformação que o Senhor deseja fazer. Fortaleça a fé, fortaleça espiritualmente, faça uma limpeza espiritual, assoprando para longe todo medo, toda insegurança, toda opressão maligna que quer fazê-la parar. Em nome de Jesus, dê a ela o discernimento que ela precisa. Fortaleça ela para que ela possa se manter, Senhor, persistente, mas não seja parada por nenhum obstáculo. Em nome de Jesus, que essa mensagem seja como uma semente que vai ser guardada nesse coração e que não seja perdida, Senhor, mas que produza frutos para o propósito que o Senhor tem. Alcança, Senhor, essa vida. Alcança, Senhor, esse cenário. Senhor, conclua a obra pela qual o Senhor começou. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Confirma com o seu amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.